Muito que bem, senhoras e senhores, um cafezinho da tarde para vocês. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o vídeo desta sexta-feira é sobre a Copa Sul-Americana. O Santos está no grupo C, junto à União La Calera do Chile, o Banfield da Argentina e a Universidade Católica, só que do Equador e não aquela mais famosa do Chile. Então o Santos tem 6 jogos a fazer, 3, claro, em casa e 1 no Chile, 1 na Argentina, 1 no Equador. Não temos ainda as datas certinhas. Quer dizer, são 3 semanas de abril, 3 semanas de maio, mas não temos quando cada adversário virá à Vila, quando o Santos irá viajar. Assim que tiver a gente comenta. Mas hoje vamos comentar a reação da imprensa destes países para com o Santos ser um dos adversários desses times. Antes disso, só um recadinho para quem é sócio do Santos. Chegou aqui, está amassada porque ela veio na minha mala de viagem, a caixinha que o Santos mandou a quem continuou sócio durante a pandemia. Então, para quem ainda insiste em achar que eu não sou torcedor, veja só, eu sou sócio só há 12 anos, continuei durante a pandemia em dia e chegou a cartinha e os presentinhos. O kit alvinegro. Veio, claro, a medalhinha, né? A medalhinha, deixa eu botar aqui perto, ó, bonitinha, opa, pra cá. E atrás, Santos, sempre Santos. Mas o mais legal são os ingressos, né? Os ingressos dos jogos que a gente não pôde ir. E eu não vou mentir, teve 2 aqui que fizeram o coração bater forte. Então vamos mostrar. Santos e Atlético Paranaense no Brasileiro. Santos e Galo também no Brasileiro. Santos e Inter no Brasileiro. Ah, esse bateu, hein? Santos e Grêmio, claro, quartas de final da Libertadores. Ah, esse aqui dói. Dói não, velho, de alegria, mas saudades do que a gente não pôde viver pessoalmente. Santos e Boca, claro, um dos maiores jogos da nossa história, um jogo que eu tenho certeza que marcou uma geração mais nova que eu, que se não viu alguns títulos ainda, vai ter para sempre esse Santos 3, Boca 0. A gente não estava lá, mas a gente estava unido. E no pós-jogo, todos estivemos aqui unidos no Eu Vim de Santos, o maior vídeo da história do canal, é aquela live pós-jogo. Enfim, vivemos aquele dia. Sei que não fomos campeões, jovens, mas guardem esses grandes dias, que eles são muito importantes no futebol. Santos e Corinthians, também no Brasileiro. Santos e The Strongest na Libertadores do ano seguinte, tal como Santos e Boca, já na fase de grupos. Santos e São Paulo. Santos e Independiente. Não tem todos aqui, porque eles claramente não mandaram de derrotas. E por mim, tudo bem. Santos e Independiente na Sul-Americana, para quem não lembra. E aí depois a nossa torcida voltou naquele Santos e Grêmio histórico com o gol do Wagner Palha e ajudamos o time a escapar do rebaixamento. Então, muito obrigado ao Santos, que mandou aqui aos sócios, que continuaram sócios durante a pandemia, o kitzinho. Vou guardar principalmente os ingressos de Grêmio e Boca com muito carinho. Mas vamos falar então da imprensa internacional. Vamos deixar uma coisa muito clara. União La Calera, Banfield e a Católica Equatoriana são times realmente pequenos lá, então eles têm pouquíssima mídia. É muito difícil que a cobertura de Argentina, Chile e Equador esteja focada nesses times, principalmente nos sites grandes. Não vai estar, então foi muito difícil achar, são coisas muito pontuais. Ainda mais porque na Argentina, claro, mesmo na Sula, não estou nem falando da Libertadores, que teve o sorteio hoje também, na Sula tem Racing e Independiente, 2 dos times grandes da Argentina, então a cobertura foi mais focada neles. No Equador, mesmo na Sula, tem a LDU, então foi focada nela. Na Libertadores tem o Emelec e outros, enfim, como o Del Valle. E no Chile, todo mundo fala de Colo-Colo e tal, então La Calera não tem grande cobertura. Então são notas muito pequenas por enquanto, vamos ver se durante a competição aumenta, mas consegui achar algumas coisas. Começando na Argentina, no Clarín, pode ver, né, que dá destaque no título para Racing e Independiente. Fala que os dois estão com grupos acessíveis no papel. Mas no olho aqui, na linha fina, né, logo embaixo, olha só. As equipes de Avellaneda, Racing e Independiente, a sorte sorriu para elas e partem como favoritas. Mas o panorama é diferente para os outros 4 argentinos. O Banfield incluso. Então eles citam que o Banfield terá um enorme rival como o Santos do Brasil, dando crédito também à La Calera e à Universidade Católica, que tem a altura, né, a altitude lá em Quito. Então, um enorme rival como o Santos para o Banfield, segundo o Clarín, um dos maiores jornais argentinos. Só para exemplificar como
a cobertura nesses outros países é focada nos outros times, então os do grupo de Santos tem muita pouca cobertura. O Crônica fala, Copa Sul-Americana, Independiente, Racing com grupos acessíveis e tal. Nem no olho, não tem nada sobre o Banfield. No Olé foi a mesma coisa, eu coloquei isso aqui como exemplo para vocês entenderem. Vocês acham a cobertura do Santos pequena na mídia tradicional? Vai torcer para os outros lá fora, é muito difícil. Vamos passar para o Chile. No Central Deportes aqui, ó, foi um dos poucos lugares em que eu achei alguma coisa que fala da La Calera. Os outros são só notícias tipo, saiu o sorteio, a La Calera tá nesse grupo, outro time tá nesse grupo, o Antofagasta, tem mais um chileno que eu esqueci, estão lá nesse grupo. Vê aí quais são os grupos, sem opinião, sem nada. No Central Deportes tem uma coisa mais completa. Todos os chilenos, no caso, pegam um brasileiro. Os grupos difíceis das equipes chilenas na Sul-Americana. E aí na notícia, o La Calera, o Antofagasta e o Everton do Chile, é verdade. Como se esperava, eles encararão duelos duros numa competição em que só passa o primeiro de cada grupo. Na La Calera, o quadro Cementeiro, o apelido deles, caiu no grupo... estava no pote 2 e cai no grupo C, depois de eliminar o Ñublense na fase prévia da Sula. A La Calera veio da fase prévia da Sula, tal como a Libertadores tem, a Sula também tem. Então vamos lá. A equipe do técnico Martim Anselmi compartilhará o grupo contra o poderoso Santos de Brasil. Veja só, eles têm um padrão para falar do Santos. O padrão é o respeito. Você pode estar em uma fase, Santos, mas lá fora é do mundo mesmo esse time, que loucura. Poderoso Santos do Brasil. A gente espera que os chilenos não saibam a nossa fase, mas historicamente, claro que somos poderosos. E depois cita o Banfield e a Católica. Ainda no Chile, eu fui no Instagram de torcedores da La Calera e eles só falam do Santos nos comentários. Eu tirei um print curto, mas lá no Rojo Sport Blog tem mais comentários, todos provocando o Santos. Se você está provocando um time só ignorando o outro, é que você sabe que bateu aquele pavor. Os caras querem enfrentar o Santos. Isso se chama respeito também. Passando por Equador, a Ficción Central fala no título da notícia da Universidade Católica. Vai enfrentar o Santos no grupo C da Sula. Veja que no título não tem Banfield, não tem a La Calera, tem o Santos. E aí na notinha... a Universidade Católica terá o Santos como o grande desafio no Grupo C. O grande desafio é o Santos, segundo a imprensa equatoriana, para a Católica. Fala que eles caíram na Libertadores, né? A Calera não, a Católica veio da Libertadores, tal como o Fluminense e o Barcelona, caíram nessa fase... Quase quebrei meu microfone. Caíram nessa fase final da Libertadores e foram para a Sul-Americana. E aí na notícia, o grande desafio para eles é o Santos. E o último, o Equagol, fala do Bustos, né? Porque o Bustos vai voltar ao Equador, então Fabian Bustos volta ao Equador. Santos caiu no grupo C e terá que visitar a Universidade Católica em Quito. Aqui, Atahualpa, né? Jogará no Atahualpa. Atahualpa é o estádio que a Católica joga. Se eu não estiver maluco, é o que a LDU joga. Então o Santos foi várias vezes na década entre 2000 e 2010 para lá. E fomos também na Libertadores, né? Nas oitavas. Nossa, agora engasguei, hoje eu tô bem. O Santos encarou a LDU nas oitavas antes de pegar o Grêmio e o Boca, como eu acabei de citar. Aí na notícia aqui do Equagol, tem alguns trechos aqui, explica a fase dos times equatorianos. A Universidade Católica caiu na Libertadores para o The Strongest, papapá. E, olha lá, uma das equipes que integra o Grupo C e que caiu no sorteio junto à Católica é o Santos de Fabian Bustos, técnico que até pouco tempo dirigia o Barcelona e que foi campeão equatoriano em 2020 e foi à semifinal da Libertadores ano passado. É assim que o argentino voltará ao país, agora com seu novo desafio, o Santos. Equipe que pretende contratar vários jogadores do clube anterior, o Barcelona, mesmo que agora pareça que as negociações estejam paradas. Então eles destacam não só a volta do Bustos, mas o fato de que o Bustos está pedindo vários jogadores do Barcelona lá do Equador. Então a reação, as principais foram essas, o resto nada demais, só dando nota do grupo, mais ou menos como fazem aqui no Brasil, né? Se você entrar nos principais sites, as notícias da Sul-Americana são muito deixadas de lado, são muito rasas. A gente foi atrás, né? Eu fui atrás, vou falar a verdade, de caçar coisas um pouquinho mais profundas e achamos vários elogios e muito respeito ao Santos. Espero que vocês tenham gostado, como sempre gostam desses vídeos de imprensa internacional. Beijão, até amanhã.